da imigração, uma vez que é um assunto tão importante e tão central nos dias de hoje, em concreto em relação à Europa e em relação a Portugal, que é aquilo que nos interessa, e acerca do qual existe uma imensa desinformação, má informação, em torno do PNR e da sua posição perante a questão da imigração. Assim, se conhecerem alguém que tenha ideias erradas, confusões da cabeça, dúvidas acerca do que o Partido Nacional Renovador pensa sobre o tema, sugiro que mostrem este vídeo, porque este vídeo está falado na primeira pessoa. É o presidente do partido que está a dizer o que é que o partido pensa acerca disso, e não os outros, que é o habitual, que é aquela cassete divulgada pela comunicação social, pela esquerda e pela direitinha colada ao centro, que mais não fazem do que promover o pensamento único, politicamente correto, globalista e, no fundo, contra as nações. Assim, de uma vez por todas, que fique bem claro que o PNR nada tem contra as pessoas em concreto. Nada tem contra o imigrante em concreto. Não andamos a perseguir nem a maltratar nenhum imigrante. O PNR considera que a imigração faz parte da condição humana, sempre assim foi ao longo da história e sempre assim será. Essa imigração residual, natural, pessoas que vão à procura de uma vida melhor, pessoas que se apaixonam por um país e gostariam de lá viver, tudo isso é normal. E, portanto, o PNR nada tem contra os imigrantes e contra uma imigração que seja uma mais-valia, em que as pessoas estejam a contribuir para o bem comum, em que nos respeitem, que estejam integrados. E por isso essa imigração é sempre bem-vinda, é sempre bem acolhida. Sempre assim foi ao longo dos tempos e sempre assim será. E o PNR nada tem contra isso. Esclarecido este ponto, passemos ao ponto seguinte. Porque é que o PNR é considerado, como tantos outros partidos da área nacionalista, é considerado um partido anti-imigração? É anti estas políticas suicidas, criminosas e irresponsáveis de portas abertas, de imigração descontrolada e invasora. Isso, claramente, o PNR é contra. O PNR não pode aceitar que um país possa ser invadido, que é o caso que sucede na Europa nas últimas décadas e em Portugal, que seja invadido por pessoas, sobretudo de outras culturas, que não nos respeitem, que não se integrem, nem o queiram fazer, que venham à procura do subsídio, dos apoios, de casa dada. Essa imigração, claramente, nós não queremos. A outra é bem-vinda. Esta não é bem-vinda. E por isso nós defendemos políticas de restrição da imigração, uma nova lei da nacionalidade e todo e qualquer imigrante que esteja a ser um peso, a depender dos subsídios que saem diretamente do bolso dos portugueses, que esteja a beneficiar de uma discriminação positiva por parte dos politicamente corretos em detrimento dos próprios nacionais, que viva da criminalidade, que seja ilegal e que não se adapte nem quer adaptar ao nosso modo de vida, esses têm só uma saída, é a porta da rua. Aí não há dúvidas. O PNR é contra essa imigração. A imigração que põe em causa a nossa soberania, a nossa identidade, a paz social, a estabilidade interna. Por isso é que o PNR é contra a imigração islâmica. Porque o Islão é isso mesmo. O Islão está a invadir a Europa e a conquistá-la pela barriga, pelo número de filhos que têm. E estão a impor a sua lei. Hostilizam o nosso modo de estar. E, na verdade, em cada nação, quem manda são os seus. Em Portugal, quem tem de mandar são os portugueses. E a nossa matriz civilizacional é a matriz judaico-cristã. E, portanto, quem aqui estiver, ou nos respeita e aceita esse tipo de cultura, ou então não é bem-vindo. Eu espero que
este vídeo tenha sido esclarecedor para as pessoas não pensarem que o PNR é contra a imigração porque sim e contra toda a imigração. Não é verdade. Os imigrantes que estão cá por bem, que nos respeitem e que contribuam para o bem comum, são bem-vindos. Todos os outros, e que infelizmente são a maioria, esses não são bem-vindos. E connosco as políticas vão mudar. Porque os principais culpados de tudo isto nem são os próprios imigrantes. São os governantes, traidores, que estão a promover um multiculturalismo, que isso é uma coisa muito má, porque é permitir que no mesmo território diferentes culturas entrem em conflito, gerem tensões sociais, gerem injustiças. E isso nós não aceitamos. Nessa medida, sim, nós somos contra a imigração, contra esse tipo de imigração. Por isso, quem não pensa assim, lamento. Nós não vamos mudar o nosso discurso. Agora, não podemos é aceitar mentiras. E eu acho que nós defendemos aquilo que é o bom senso. Porque qualquer família, em sua casa, tem portas. E só entra quem ela quer. E quem estiver lá, por bem. Quem for sua convidada. Quem respeitar essa casa. Não abate as portas, não deixa as portas escancaradas e permite a invasão de pessoas que vêm danificar a casa, que vêm mandar na comida que se deve servir, que vêm mudar a posição dos móveis, que vêm maltratar os donos da casa. Isso é o normal. E por isso é isso que nós defendemos. Quem não aceita isso, lamento. Não vamos mudar o nosso discurso por causa disso. Espero ter sido esclarecedor. Muito obrigado. Eu sei que as pessoas de bom senso pensam como nós. Boa tarde.